Olá, Brasil de Vinhos recebe especial, gravado entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, na ProWine, São Paulo, maior feira de vinhos e destilados da América Latina. Estamos no stand da Néter, a Néter que é uma empresa de tecnologia brasileira, especializada em diferentes tipos de lavadoras. É da Néter, por exemplo, a responsabilidade por lavar as quase 50 mil taças utilizadas diariamente aqui na ProWine. Então, nosso muito obrigado, Eduardo Furlaneto, a equipe da Néter, por nos receberem tão bem nesse espaço. Agradecer aos nossos patrocinadores do Brasil de Vinhos, as vinícolas Campestre, Garibaldi, Miolo e Nova, a Expovites, a Mozart Cristal, ao Spa do Vinho e a vinhosevinhos.com. Nosso agradecimento também a Malu Sevieri, toda a equipe da ProWine, que gentilmente nos presentearam com a possibilidade de realizar alguns episódios do Brasil de Vinhos recebe aqui. Só falando um pouquinho rapidamente da ProWine, é a maior feira de vinhos e destilados da América Latina, 36 países presentes aqui, cerca de 15 mil visitantes vão circular pelos pavilhões da feira, podendo conhecer e muitas vezes revisitar, né, para quem já esteve em outras edições, mais de 500 rótulos, pelo menos 200 desses rótulos brasileiros. Hoje na feira são 120 vinícolas brasileiras nessa feira, a representatividade cada vez maior. E agora, nesse episódio, a gente tem o prazer, a honra de receber Cláudio Góes, presidente da Amprovin, que é a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno. Exatamente. Cláudio, obrigado. Obrigado você, Luiz, obrigado a todos, né, do mundo do vinho. Essa oportunidade de a gente estar aqui participando de mais uma conversa para falar de vinho, né? E como brasileiro, vinhos do Brasil, participando de uma das feiras que a gente percebe que ela já nasceu forte, ela já é, né, mundialmente conhecida e está sendo, vamos dizer, abrasileirada aqui com tantas vinícolas do Brasil. Eu quero dizer então que o momento é espetacular para que o Brasil desenvolva ainda mais, né, de tantos anos que já tem nessa lida e agora com inovação, com muitas coisas novas, consumidor chegando e entendendo isso, experimentando tudo isso. Então é um momento espetacular. Agradeço bastante esse espaço. Imagina. Cláudio, tu tem uma experiência enorme como CEO do Grupo Góes, né? E agora também como presidente da Amprovin. Conta um pouquinho do que é a Amprovin, quais são os desafios, né? Por que ela nasceu e qual é o objetivo dela? Um pouquinho antes, né? Já passei por várias estradas, né? Desde a Vinícola Góes, onde estou lá desde quando nasci, membro da 4ª geração. Já tem gente da 5ª geração na empresa, uma gestão profissional desde sempre, o trabalho bastante profícuo, muita transpiração e muita inspiração também. Depois eu passei por Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque, filiados aqui à Fiesp. Então esse apoio institucional de grandes corporações foram nos dando um pouco mais de quilometragem. Fui para o sul, né, através da própria vinícola, que também tem uma base lá na Serra Gaúcha desde 89, lá no Casa Venturini, né, que é uma grande, né, parceira, e nós estamos lá desde então. E depois, com esse caminhar todo, com toda essa experiência, me vejo na Amprovin. Uma associação nova, né, também dentro de um processo novo, que é o da dupla poda. Esse processo ele deve ter um pouco mais aí seus 15 anos, se tanto, né, iniciados pelo pesquisador Murilo Regina, neste espaço do Brasil. Eu digo espaço porque a gente entende aqui a região sudeste, né, aqui de São Paulo, até o início aqui da região nordeste, pegando uma faixa ali da Chapada Diamantina, que compreende a Bahia. Mas dentro tem Minas, tem Mato Grosso do Sul, tem Goiás, Brasília, Rio de Janeiro. Então são coisas assim, com 6 estados, quase 60 vinícolas participando dessa associação. Então tem uma honra e um desafio em seguir com esse projeto. E o que significa essa união dessas 60 vinícolas? Qual o objetivo disso, né? Fortalecer os vinhos de inverno? O que a gente percebe, então, diante de todo esse chão já dessa estrada, a gente percebe que, além da troca de conhecimento, tecnologia, né, muita coisa nova, né? Nós estamos nos adaptando ainda. Variedades que se dão bem numa região,
não vão tão bem na outra, ou vice-versa, né? Nós temos exemplos assim interessantes da Syrah indo muito bem na região da Mantiqueira, mas acima um pouquinho, quando a gente chega em Ribeirão Preto, por exemplo, ou um pouquinho mais acima ainda, em sul de Minas a região central do Brasil, como Brasília, algumas outras variedades, como uma Marcelã, vai muito bem, por exemplo. E aqui na região de baixo, mais para baixo, a nossa região que vai muito bem, o Cabernet Franc. Então são regiões que se adaptam conforme, né, o seu microclima. Solo é interessante, variação de temperatura, essa troca toda. Mas, mais do que isso, em termos de Brasil, é a representatividade. Então, nosso trabalho tem sido o de divulgar o trabalho, de união das vinícolas, mas principalmente a representatividade em termos do setor, né? O setor do Brasil ele sempre esteve muito fechado ou baseado, não é nem fechado, mas baseado na zona produtiva, na zona produtora do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, algumas coisas. São Paulo, que teve a fase áurea há cerca de 70 anos, que também teve aquele declínio. Hoje, regiões novas como a região do Nordeste também, que é a região de Petrolina em especial. Mas, puramente, eu digo para você que agora, nesse novo momento da dupla poda, esses 6 estados, ou até 8, né? Tem algumas outras regiões que não compõem ainda a Amprovin, mas formam um corpo muito significativo para a gente ser ouvido por quem devemos ser ouvidos, né? Que é Brasília, que é o governo federal, que é o Ministério da Agricultura, ou também o Ministério da Fazenda, né? Da Receita Federal. Nossos tributos são altos, nós temos que lutar por, né? por situações aí inerentes ao próprio mercado, né? O Brasil ainda é um grande importador de vinhos, tem um baixo consumo. Então, todo esse movimento nos faz unirmos para que a gente enfrente de forma conjunta e representativa. Entendi, não é em comum não há só a geografia, o tipo de viticultura, mas também essa organização política para... Sem dúvida, é uma organização comercial, técnica e principalmente institucional, porque a gente precisa sim estar unidos, né, para que sejamos ouvidos. O vinho no Brasil, ele é usado, o que é bem usado no Brasil é o mercado, que daí o governo, com certeza, ele atende a demanda dos vinhos nas negociações de comércio exterior. Com certeza, nós temos aqui o consumidor. Então, eles mandam para cá os vinhos, para que daí a gente, logicamente, equilibre a balança com alguma outra, vamos dizer, algum outro produto. Mas, neste caso, a gente se unindo, a gente também vai ser ouvido para estarmos nesse jogo de uma forma equilibrada. Não queremos, de forma nenhuma, prejudicar, criar barreiras para os importados. Nós queremos apenas ser ouvidos também e a gente ser atendido nas demandas para incentivo, para cuidados, né, de várias frentes. Inclusive, no Brasil de Vinhos, a gente tem até um apreço muito grande com um mapa que a gente foi montando nos últimos nossos 5 anos, né? Então, hoje, no nosso site, são cerca de 360 vinícolas que estão cadastradas lá. Então, cada uma tem um PIN no Brasil, no mapa do Brasil. Sim. Isso, a gente sempre vislumbrou isso como uma ferramenta útil para o turista. Aquela pessoa que é aficionada por vinho, enófilo, mas que também quer visitar as vinícolas, né? Como vocês têm visto, além dessa parte técnica, política e tudo mais, a associação enoturismo hoje na região sudeste? Muito bem, muito bem. A sua pergunta é espetacular, muito boa a sua pergunta, porque a gente tem essa condição toda de estarmos aumentando o consumo de vinho, né? De novo, de forma nenhuma fazer alguma espécie de separação ou de competição com outras regiões já tradicionais e consolidadas, como é o Rio Grande do Sul. Tanto que a nossa Amprovin, ela tem estendido, até por isso, né, que eu aceitei o desafio, por ter uma perna já, né, um pezinho lá no Sul, ter esse histórico todo aqui em São Paulo. Então a gente conhece todo o setor, conheço todos. Vim aqui hoje, passando aqui na feira, até cheguei atrasado. Demorou para chegar.
É o pessoal lá da Miolo, da Valduga, outras vinícolas, enfim. E então a gente conhece toda essa gente. Falamos então da representatividade política, mas principalmente as ações também de enoturismo. Com certeza, essas tantas que estão aqui nessa região sudeste, eu posso dizer que quase 50% já está trabalhando com atendimento ao público, recebendo gente. Então, isso acaba incorporando também no lugar onde ela está instalada toda a sua ação. Então, por exemplo, um exemplo lá de São Roque, por exemplo, que você também conhece. É uma região já tradicional, reconhecida, leva muita gente, né, nos finais de semana e hoje também durante a semana. Assim está sendo consolidada ou formada a nova região ali da Mantiqueira, Espírito Santo do Pinhal, Andradas, ou na Bahia, na Chapada Diamantina, Morro do Chapéu, Mucugê. No Rio de Janeiro, investimentos grandiosos ali na região de Teresópolis, Areal. Tenho até um amigo que eu conheci que ele é prefeito atualmente lá, o grande incentivador, o Gutinho. Sim. Vamos mais para onde? Brasília, tem a Vinícola Brasília, que é da união de várias vinícolas menores que tem já o seu destino de hospedagem. Então isso acaba gerando uma economia no lugar que não é só de uma visitação simples numa vinícola, porque ela acaba gerando a gastronomia, né? E depois vem a hospedagem e todo o aparato periférico disso. Serviços, né? Um taxista, um Uber, um posto de gasolina, é uma enormidade de coisas que a gente percebe que é uma grande revolução na economia desses lugares, né? Então é muito importante a participação do enoturismo e aí, logicamente, na outra ponta, o consumidor, né? Que vai ser bem atendido, que vai gostar daquela visita, que vai voltar de novo e que vai consumir o vinho produzido aqui no Brasil. E nesses encontros de vocês, imagino nas discussões da associação, como tem sido esse estudo, imagino que vocês já devam ter feito, do consumidor, da aceitação do produto, de como é comunicado o vinho de inverno também hoje para o consumidor? Essa é uma colocação interessante, porque o slogan da Amprovin, vinhos de inverno. Tem gente que confunde achando que aquele vinho é só para tomar no inverno, né? E não é isso. Ele é um vinho que ele é produzido através das uvas colhidas no inverno. Então isso é importante, essa explicação. Existem também os termos usados como colheita de inverno. Aí já a explicação fica um pouco mais próxima, né? Então, uvas, a dupla poda é aquela a poda feita 2 vezes no ano em épocas diferentes. Cerca de 6 meses entre a primeira e a segunda poda. Por quê? Para ela frutificar 6 meses depois, depois da segunda poda que ela vai frutificar. Na primeira ela só vegeta, o parreiral só vegeta. Na segunda poda ela cria a brota, a fruta e amadurece para ser colhida em julho, no máximo em agosto. E com isso, vinhos de excelente qualidade. Com certeza, o consumidor que está se aproximando um pouquinho mais, ele está conhecendo, degustando, ele está avaliando também, porque são vinhos que não são tão baratos, né? Não são os vinhos competitivos como aqueles vinhos das gôndolas de supermercado. Isso a gente tem que ser muito honesto e, logicamente, por quê? Porque o custo dessa produção, que ela acontece 2 vezes no campo durante o ano, ela acaba, né, elevando um pouquinho mais essa precificação aí. E também a questão, porque também cai um pouquinho a produção do parreiral. Mas isso tudo, na questão da qualidade, ela é especial. Por quê? Um parreiral com menos uva nos pés, ela também produz, ela também gera mais qualidade. Existem casos em outros países onde é tanta fruta na parreira que as vinícolas têm que desbastar, tem que descartar alguns quilos de uvas por pé, né? Aqui no Brasil isso já acontece por conta do próprio manejo. Então, um pouco menos de produção, logicamente, também colabora no custo mais elevado. Mas, aí vem o mas, que é o tempo. A busca por inovação constante, as melhorias que a gente vem fazendo, inclusive com mecanização,
com as questões de variedades que possam ter um pouco mais de produtividade, logicamente, para ter um custo de vinhos do cotidiano, né, mais competitivos, a gente conseguirá, com certeza, roubar um pouquinho dessa fatia, né? Ou, eu nem digo roubar a fatia dos vinhos importados. Eu sempre digo que a gente tem que aumentar o consumo. Aí você vai me falar, poxa, mas vai aumentar o consumo para deixar as pessoas mais embebedadas? Não, eu digo que o consumo do Brasil é tão baixo que tem espaço para crescer um pouquinho, movimentar a cadeia, sem deixar ninguém de porre, né? Exatamente. E imagino que nessa faixa de preços que comentou, com custo alto de produção, além da taxa tributária, carga Sim, tributária sim. expressiva, como essa competitividade com os importados, tem de algum modo, com quem o vinho de inverno compete hoje no mercado? Os vinhos de inverno, Quais são os competidores? eles conseguem, na verdade, a gente definitivamente não consegue competir com aqueles vinhos de entrada, né? Existem vinhos, é importante também esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre sonegação, sobre descaminhos, se você me dá essa oportunidade. Claro. A gente se depara muito com os produtos de primeira entrada muito baixos. A gente até desconfia como é que conseguem, né, os vinhos chegarem numa gôndola de supermercado a menos de R$ 15. Existe, né? Então isso é uma coisa que serve de alerta para as pessoas. Não é assim. Olhem bem, avaliem. De repente é uma commodity que está ali, não é uma coisa parecida com um vinho de respeito. A gente deve falar isso. Mas quando a gente fala dos nossos vinhos, a gente vai competir com aqueles os vinhos um pouco mais posicionados na faixa dos R$ 150, por ali, R$ 200. Tem um pouco mais em conta, tem. Mas nessa categoria é importante também as pessoas se atentarem aos importados de descaminho, aqueles que são derivados dos contatinhos que a gente chama, né? E o exemplo agora, o perigo que está aí, né? O metanol nos destilados. Então, mas o vinho não é destilado, o vinho é fermentado, então não vai o metanol adicionado? Não sei. Se de repente ele for adulterado, né? E tiver aí uma classificação através da sua situação alcoólica, não sei. Mas aproveite e digo, pode não haver o problema do metanol, mas com certeza existem outros componentes aí que a gente sempre tem que estar olhando para não tomar o gato por lebre, né? Claro. Em termos de vinho. Então é importante isso, mas a nossa classificação ela se dá. Não vou também comentar os vinhos aí, né? Das outras marcas, por questão de ética, mas elas têm que se atentar a esses vinhos aí que estão nesses contatinhos, nos porta-malas de carros, muitos deles sonegados. Então o consumidor nessa faixa de preço, o vinho de inverno está ali, né, na gôndola com esses ele vinhos está um muitas pouquinho vezes. acima, os vinhos de inverno, complementando, os vinhos de inverno também estão nas cartas de vinhos, dos bons restaurantes, eles estão sim nas gôndolas das casas, das delicatessens também de uma categoria superior, dos wines bars por aí, né, dos wine bars por aí, e também na questão do próprio turismo, né, as vendas diretas das vinícolas atuam bem nesse segmento aí. Muito bom. Bom, a gente falou da força, da qualidade que é inegável do vinho de inverno, isso já é super consolidado, né? Os vinhos de inverno estão sendo reconhecidos com premiações internacionais, né? Recentemente tivemos um dos nossos, né, associados premiados com 96 pontos na Decanter. Quer dizer, não é pouca coisa e não é uma vez só. São várias avaliações, vários concursos. Os vinhos brasileiros, principalmente os de inverno, estão encaixando muito bem nessas avaliações, Luiz. E o que eu tenho comentado também, já encaminhando para o final, Cláudio, é um pouco da singularidade. Já se está buscando algumas distinções, né? O vinho de inverno não é só Syrah, ou não é com aquele padrão Sauvignon Blanc. Poderia sim, claro, eu sei que tem... É uma região geográfica muito grande, então, obviamente, vai ter diferença. O Sauvignon Blanc da Chapada Diamantina vai ser diferente do Distrito Federal, por exemplo, Exato, né?
tem algumas particularidades, né? Quando a gente percebe um terroir meio contínuo, a gente percebe um padrão, né, dos vinhos. O que é interessante nesse mundo dos vinhos de inverno é exatamente essa distância de um terroir ao outro, mas não concentrando. Porque quando a gente percebe que eles estão próximos, sim, eles têm uma proximidade maior de boca e de condição mesmo estrutural. Mas essa diversidade da Bahia para Brasília, ou para aqui, para São Paulo, ou a região do sul de Minas, elas dão essas diferenciações. Em termos de variedades, a gente sai sim do Syrah e do Sauvignon Blanc, que foram as duas grandes, os dois grandes esteios, né, dessa coisa, mas deram condições para outras experiências. Então, a gente percebe regiões como Malbec, a gente percebe regiões Cabernet Franc, que hoje está se espalhando bastante em outras regiões, além da nossa aqui de São Paulo. Nós percebemos algumas portuguesas, como a Touriga Nacional, a Tempranillo, então Marcelin, Chenin Blanc. Então a gente vê bastante coisa nova chegando, além das tradicionais. Esse exemplar, por exemplo, claro. Então a gente tem, se puder, gostaria de apresentar. Aqui, né? Para essa câmera aqui, ó, por favor. Isso. Sim. Esse aqui é do Cerrado, olha só. Lá da região da Serra das Galés. É nessa aqui, ó. Desculpa, em Paraúna. Cláudio. Aqui. Olha aí. Goiás. Então, grandes vinhos. Aqui o Muralha, né? De um grande amigo da gente, Dr. Sebastião Ferro, que com 80 anos está aqui hoje. Ele mesmo expondo os seus vinhos. Então, a gente fica muito contente com esse modelo aqui, né? Desse vinho, com essa qualidade toda. Então, a gente fica muito animado, muito motivado em seguir. Muito bom. Bom, Cláudio, já encerrando então, gostaria de deixar algum recado final, principalmente um recado para o pessoal que está buscando vinho de inverno, onde buscar mais informação sobre o vinho de inverno, por exemplo, né? Sim, nós temos o amprovin.com.br, nós temos o Instagram também, Amprovin, e nós temos toda essa condição de sermos aí abordados e super à disposição para essa atenção para aqueles que quiserem e tiverem curiosidade se aproximarem da gente. Muito bom. Agradeço, Cláudio, a disponibilidade, a atenção com a gente do Brasil de Vinhos, com a nossa audiência. Sempre falar de vinho de inverno, um pouco esclarecer também algumas coisas, né? Ainda é novo, mas já é algo que está se consolidando. É uma coisa nova, uma coisa inovadora. Com certeza ela não vai diminuir as outras regiões. Vai ser mais uma contribuição para o vinho nacional. E é isso que a gente tem que todos perceberem isso, que a gente vem para melhorias, para inovação e para o crescimento do nosso setor, que é muito importante para sermos ouvidos aí pelo consumidor e pelo governo desse país. Muito bom. Pessoal, este foi mais um Brasil de Vinhos Recebe especial diretamente da ProWine, que ocorreu entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Agradeço muito a atenção de vocês, a parceria de sempre e até a próxima.